Tudo certo. Uhum. Então, olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas, ou conforme o horário que vocês forem assistir, né? Bom dia, boa tarde. Então, a gente está na segunda semana, perdão, na terceira semana, né, da nossa disciplina. No último encontro, na última webconferência, a gente aglutinou, então, conteúdos da semana 1 e da semana 2 na nossa explanação, porque nós não tivemos conferência na primeira semana, onde todo mundo estava lendo, se ambientando e tal. Então, trabalhamos 2 semanas juntas nesses conteúdos. Agora, a gente introduz os conteúdos da terceira semana, e na segunda que vem, por fim, a gente faz o fechamento e fala já das leituras da quarta semana, encaminha a atividade avaliativa final, tá? Eu vou já colocar de imediato aqui no modo de apresentação, como a gente vinha fazendo. Então, eu vou pedir, por favor, que vocês acompanhem nesse momento essa explanação, que é para ser, se der tudo certo, aqui em torno de uma meia horinha no máximo. Hoje a gente tem um pouco mais de conteúdo, mas eu tentei recortar assim só o essencial, né? A gente tem um texto, que inclusive um deles ele é mais extenso que os outros, então eu deixei ele para o final, tá? Eu só peço, por favor, não sei se é o meu equipamento, né, que por enquanto você silencie o microfone, a gente está em poucos aqui na sala, mas é um ruidozinho que acaba escapando, tá? Eu já vou começar então, e depois a gente abre para conversar um pouquinho, tá? Bom, eu já vou compartilhar aqui a minha tela. Vou compartilhar a tela inteira, como eu fiz aquele dia, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo, né? Aqui, eu acho que apareceu certinho para mim também a janela de legenda e apresentação. Apareceu sim. Obrigada. Então, agora a gente começa. Bom, pessoal, então o tema dessa semana, ali, a aula 2, que é correspondente à semana 3, na verdade, né, conforme o nosso cronograma, a gente, então, hoje fala de competências, liderança e desempenho como preocupações antigas e emergentes. Nossa, prof, mas quanta coisa, né? Sim, se fosse na minha cadeira da graduação, seria pelo menos uma aula para cada um desses temas. Tanto que liderança, a gente não entra no tema de liderança propriamente nessa aula. A gente vai falar um pouco mais de competências de liderança, tá? Das competências de liderança para um setor público de alto desempenho. E a gente fala essencialmente em competências. É o grande conceito que articula a nossa explanação de hoje é competências, tá? E o último texto, mais especificamente, eu deixei por último, na verdade, é o de Neiva, 2020, que é dos cadernos da reforma administrativa, o caderno 6. Ele fala em avaliação de desempenho e gestão de desempenho. Isso também se amarra, pessoal, com a questão das competências, tá? Bom, então vamos lá. Hoje tem bastante conceitos, tá? Vou tentar fazer de uma forma mais objetiva, para não deixar vocês confusos, confusas também. E qualquer coisa a gente conversa ali no finalzinho. Fazendo comentários bem breves sobre as atividades avaliativas, então, vocês têm até hoje para postar, né, até as 23h55, por conta de uma configuração do sistema mesmo. Tá? Então, não deixem, quem não fez ainda, não deixe para os últimos minutos. De repente, até alguém vai ver a gravação ainda antes de fazer. Mas, de forma geral, eu olhei, os que fizeram já estão no caminho certo, pessoal. A atividade, assim, ó, ela não é uma atividade, ela não tem, digamos, nada de extraordinário, tá? Ela é de poucas linhas, aquela delimitação ali que a gente deu. Claro, quem passar das linhas, a gente não pretende descontar, enfim, eu não vejo isso como um problema, mas é como eu comentei na aula passada, é para o pessoal não fazer ou um telegrama ou fazer um TCC ali, não é a proposta. É um texto, tá? Praticamente responder a pergunta, se apropriando de algumas coisas que estavam nos textos, né? Mas respondendo aquela pergunta que estava ali. Então, os que eu consegui olhar, né? Não sou eu que corrijo, são os meus colegas, os professores tutores, né? Tem uma norma para a gente corrigir isso.
mas pelo que eu vi, o pessoal atendeu a expectativa, conseguiu articular as ideias dos textos ali e fazer. Tá? Citaram os textos direitinho que usaram. Não era necessário usar todos, mas claro, quanto maior a profundidade naquele espaço de linhas, melhor. A aula passada, inclusive, eu indiquei, né, para quem perguntou, colegas perguntaram, aqueles textos todos, quais que eu disse assim que eram prioritários, tá? Então, até vocês vão pensar, bah, Pro, a gente vai fazer a atividade 2 sem ter tido a correção da atividade 1. Mas o que eu digo assim, ó, de forma geral, você seguindo tudo aquilo que a gente colocou ali nas instruções, dificilmente alguém vai tirar uma nota baixa ou abaixo de 7, abaixo de 8, tá? Depois a gente com os tutores vai estabelecer os critérios ali para diferenciar, mas é muito difícil, pelo histórico que eu tenho acompanhado, alguém tirar uma nota baixa nessas avaliações, tá, pessoal? Mas é importante, sim, importante ler, articular os conceitos, escrever de uma forma clara e principalmente responder a pergunta que foi feita. Se vocês têm dúvida se a pergunta foi respondida na íntegra ou não, releiam o que vocês escreveram e olhem de novo a pergunta e vejam se todos os pedacinhos que estão ali aparecem no argumento de vocês. Assim não tem erro, tá? Então, já falando, deixa eu passar aqui, eu vou mudar um pouco a ordem. Eu já vou falar da atividade 2. Né? Já vou dar aquela dica lá, que eu acho que é importante para muitos, quando a gente tem muito material há pouco tempo, né? Quem quiser ler todos os textos, melhor ainda. Mas se vocês não puderem, eu indicaria como prioritários desses textos todos que a gente vai abordar hoje e que são para essa segunda atividade avaliativa, que vocês têm que postar até o dia 5 de dezembro, o texto das competências essenciais de liderança da ENAP, o texto das competências transversais da ENAP e o texto de Neiva 2020, que é justamente esse da avaliação da gestão do desempenho, que ele é um texto um pouco maior. Mas o que vai acontecer? Quem puder recuperar essa gravação vai acabar tendo um pouco de facilidade para fazer o trabalho, para responder a pergunta, né? Porque essa aula é sobre os textos que vocês vão usar no trabalho, tá? Assim como foi a aula anterior. Então, a pergunta que foi feita, já dando a dica aqui para vocês, é qual o seu entendimento acerca do conceito de competência para o servidor, para o líder públicos? Então, essa é uma parte. A outra parte, quais desafios práticos se colocam para o desenvolvimento e gestão de competências e desempenho no setor público hoje e por quê? Nossa, Cris, quanta coisa! Vamos lá, então. Para falar da primeira parte ali, que é do entendimento do conceito de competências, né, para o servidor e para o líder públicos, eu vou me apoiar principalmente no quê? Nos dois textos ali da ENAP, o das competências essenciais de liderança e das competências transversais, que na verdade são transversais porque elas servem para qualquer cargo, para qualquer carreira pública. E ali dentro desses textos, vocês vão ver que tem conceitos que se repetem, inclusive tem a definição do que são competências. A definição mais tradicional, o conceito, ele destrincha lá, ele divide competência em conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu já dei uma partezinha da resposta ali para vocês. Aí, quando direciona para o servidor e para o líder públicos, a gente quer que vocês realmente olhem esses dois textos da ENAP, porque eles fazem esse foco, tá? Aí, quando vocês forem responder a segunda parte dos desafios práticos, aí vai um pouco de posicionamento crítico de vocês, porque nem tudo está explícito nos textos. Quando a gente vai falar em desafios, vocês vão ter que fazer uma análise, inclusive, do que vocês vivenciam no contexto do trabalho e pensar assim, as competências são essas, as de lideranças transversais são essas aqui. Como é que a gente faz para desenvolver isso? É por treinamento, por capacitação, é por um outro tipo de atividade de aprendizagem, é por uma coisa mais prática? Quais são as principais dificuldades ou entraves, os desafios para a gente desenvolver isso? E no finalzinho dessa segunda parte da questão, vocês vão ver que a gente está perguntando os desafios para desenvolver e gerir as competências e desempenho. Então, além de estudar sobre competências nos dois primeiros textos, vocês têm que ir lá para o texto de Neiva 2020 para
tentar articular a ideia de competência com a ideia de gestão do desempenho. Lembrando que gestão do desempenho é mais do que só avaliação de desempenho. Então, fazendo um suco assim dessa pergunta, seria assim: como é que tu desenvolve servidores e líderes públicos do ponto de vista das competências e melhorando o desenvolvimento deles, melhorando o desempenho deles? Tá? Então, acho que eu já dei uma dica aí que pode facilitar a elaboração do texto por parte de vocês. Feito isso, a gente vai agora para os textos já, que eu vou dar um panorama de cada um. Tá, estamos no tempo ainda. Antes da gente conversar, tá? Então, na semana 3, estamos aqui falando só de competências, primeiramente. Competências, pessoal, é um conceito assim, que até eu não lembro se eu já comentei com vocês, mas que para mim é um conceito assim, ó, eu vejo que ele vai se esvaziar no mundo da gestão de pessoas e talvez já esteja se esvaziando. É um pouco polêmico o que eu estou dizendo, mas ele ainda é um conceito muito útil para a gente conseguir organizar o pensamento dentro da gestão de pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Ele coloca uma espécie de parâmetro, né? Senão a coisa fica muito vaga. Mas ele não pode ser um conceito estático, ele não pode ser um conceito que não está sujeito a mudança, tá? Então, já fechando esse parênteses do que eu falei aqui, o conceito, ele continua sendo importante. Não é o que a gente fala de mais inovador hoje, por exemplo, na gestão privada, da digital, da indústria 4.0, a gente já está saindo dele. Mas na gestão de pessoas, a gente ainda está crescendo dentro dele e a gente precisa dele, tá? Então, dito isso, tem conceito de competências, pessoal, na literatura internacional, ele já existe há algumas décadas. Na literatura nacional de gestão de pessoas, a gente trabalha com ele há mais de 20 anos, tá? E tem o que a gente chama de escola francesa e tem escola americana, enfim, só para citar duas grandes correntes de pensamento, de teoria, enfim. Mas, para a nossa utilidade, aqui a nossa utilização, a gente trabalha com o conceito da escola, acho que se eu não estou confundindo, é a americana que define isso, que é o conceito mais conhecido e mais simples de gestão por competências, que é o chá, que o pessoal apelida, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, uma competência, seja ela individual, grupal, organizacional, institucional, enfim, ela sempre parte de uma articulação entre conjunto de conhecimentos, conjuntos de habilidades e conjuntos de atitudes. Primeiro, a gente tem que voltar, e isso que eu estou falando, pessoal, está mais detalhado nos textos, 2 textos da EMAP, tá? Então, eu vou falar bem brevemente. A gente tem que primeiro esmiuçar o que são conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Conhecimento é aquilo que eu sei, é aquilo que eu estudo, é aquilo de que eu me aproprio na teoria, ou que eu observo e que eu internalizo muitas vezes, né? A gente tem várias formas de falar em gestão do conhecimento, mas vamos supor assim, ó, tentar dar um exemplo mais simples. O que vocês estão estudando aqui no curso, nas disciplinas, essa aula, por exemplo, né, essa disciplina, esse curso, isso é conhecimento que vocês estão adquirindo. Por enquanto, vocês não estão fazendo nada com ele, vocês estão adquirindo, tá? Estão estudando. O que é? Eu vou pular já para a atitude. A atitude é uma coisa mais intrínseca, mais nossa, que é no sentido assim, a vontade de estudar, a proatividade, a vontade de aplicar o conhecimento, a responsabilidade. A atitude tem muito a ver com valores comportamentais humanos que impulsionam a nossa ação. E o que seria habilidade? A habilidade é o conhecimento em movimento. Aí é uma explicação minha, tá? Não sei se está escrito em algum lugar ou não. É o conhecimento em movimento a partir das minhas atitudes. Então, de novo, conhecimento, o que vocês estão estudando aqui no curso. Atitude, a proatividade, a dedicação ao estudo, a questão assim do senso crítico, muitas vezes, embora o senso crítico ele possa ser uma habilidade também, mas enfim, é como vocês se comportam diante desse material. A atitude, a habilidade, ela seria o mão na massa. Eu vou aplicar esses conhecimentos adquiridos no curso no meu contexto de trabalho, lá no órgão que eu trabalho, né?
Vocês vão ver, então, assim, vou dar um outro exemplo. Vamos supor, nas artes, tá? Uma pessoa, por exemplo, ali, um violinista, para dar um exemplo um pouco diferente. O conhecimento tem a ver com a teoria musical, as aulas de música, enfim, as técnicas, a atitude, dedicação, responsabilidade, de certa forma, a auto-organização, a perseverança, né, diante do erro, do acerto, enfim, não desistir no primeiro obstáculo, e a habilidade é tocar o violino. Então, sempre pense assim, para a habilidade existir, a gente tem que ter um conhecimento que é mobilizado e impulsionado a partir das nossas atitudes. Definido isso de uma forma mais geral, a gente vai para os nossos materiais e começa a ver, pois bem, esse primeiro material fala dos líderes ou das pessoas que estão instituídas em posição de liderança, os chefes de setor, os superintendentes. A gente tem vários colegas nas nossas duas turmas do curso que estão instituídos em posições de liderança. Né? A gente não está falando só da liderança informal, alguém que proativamente se torna líder dentro de um grupo de colegas, enfim. Não, são pessoas que estão exercendo cargos de liderança. Então, essa responsabilidade, ela só aumenta, tá? Então, a gente começa falando de competências essenciais de liderança para o setor público brasileiro. Claro que cada contexto é um contexto, né? Quando vocês trabalham em órgãos diferentes, inclusive, né? A gente tem um grupo só do pessoal do Instituto Geológico, enfim, é toda uma natureza de trabalho dentro do serviço público que é diferente. Então, isso, as peculiaridades, as pequenas competências, elas podem mudar de um cargo para o outro, de um setor para o outro. Mas eu estou falando em competências essenciais. O essencial é o básico. Todo líder no setor público, seja um líder político, seja um líder servidor público, ele tem que ter essas competências aqui. Então, na verdade, são as macro competências ali de liderança, elas envolvem a estratégia, envolvem competências de resultado, e envolvem competências ligadas a pessoas. Então, dentro da estratégia, que é a visão sistêmica, olhar para o todo, tem três grandes competências ali: comunicação estratégica, inovação e mudança e visão de futuro. E, de certa forma, inovação e mudança e visão de futuro, elas estão próximas. O que é o estratégico? É o olhar além e o saber comunicar a mudança, se fazer compreender. Claro que no material está bem detalhadinho, tá, pessoal, o que é cada uma dessas competências, mas aqui eu estou dando uma visão bem geral em razão do tempo, tá? Competências ligadas a resultado, geração de valor para os usuários. Como a gente está no setor público, não é necessariamente o valor monetário e financeiro, mas é uma percepção de valor para aquela pessoa, aquele cidadão, para um coletivo. É um valor que pode ser intangível, não é necessariamente financeiro. Gestão para resultados, aí de novo, nosso resultado no setor público não é necessariamente geração de lucro, mas pode ser, por exemplo, a maximização da eficiência, da produtividade, né, a questão de efetividade na vida dos cidadãos e a gestão de crises, que particularmente, né, a gente fez esse material, na verdade, ele foi um pouco elaborado antes de estourar ali a questão do Covid, né? Ele foi publicado em 2020, mas ele é um pouquinho anterior. Mas a gestão de crise é um tema, já dando a dica para vocês, é um tema que é muito pouco estudado na gestão de pessoas no setor público e que carece de uma atenção maior, que vai exigir outras competências por trás ali. E a terceira macrocompetência é de pessoas e envolve três: autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que quer dizer que o líder ele não tem que estar preocupado ali só com a formação e o desenvolvimento dos seus colegas subordinados. Ele tem que olhar para si próprio, aí entram questões de saúde mental, de aprendizado para toda a vida, de como esse líder se enxerga. Coordenação e colaboração em rede, que é o saber trabalhar em equipe, não só na microequipe, mas a relação com outros setores, com outras entidades públicas.
E engajamento de pessoas e equipes, que eu acho que até o Alexandre, alguém perguntou se a gente ia falar sobre gestão de conflitos, teve um colega que perguntou, né? Então, sim, a gestão de conflitos, ela estaria dentro, por exemplo, dessa competência de engajamento de pessoas e equipes. Isso tudo é para liderança, tá, pessoal? O que agora a gente fala das competências transversais para um setor público de alto desempenho, que são para qualquer pessoa, sendo líder ou não, tá? Primeiro, o que é transversal? O que é essa transversalidade? Ela envolve habilidades não relacionadas diretamente com trabalho, disciplina acadêmica ou área do conhecimento específica, né? Então, são coisas que independem do cargo que a pessoa está, da formação que ela tem. Podem ser entendidas como habilidades transferíveis, porque assim, ó, tu pode atuar como servidor público num determinado órgão e depois tu ir para um outro órgão, com outro cargo, outra função, e essa competência tu vai carregá-la contigo, né? Então, elas são transferíveis e são adquiridas pelos indivíduos por meio de atividades não relacionadas diretamente com o trabalho ou ensino. Tem a ver com o que foi comentado antes. Compreendem atitudes, valores e procedimentos que não são ensinados convencionalmente em áreas acadêmicas ou disciplinas escolares. Então, pode ser um pouco frustrante que eu vou falar aqui, mas vocês não vão aprender isso de forma explícita no curso. É o tipo de competências que tu aprende ela, tu conhece ela conceitualmente, mas tu vai aprender na tua prática de trabalho, dependendo das tuas atitudes. Devem ser entendidas como sinônimo de soft skills, que na tradução literal seria habilidades leves, mas que de leve não tem nada, porque é muito difícil, né? Quando a gente fala de questão comportamental, inclusive. São atributos pessoais de difícil transferência. Tá? Elas são transferíveis, mas elas são difíceis, elas dependem muito da gente para desenvolver. Esse é o resumo. E devem ser compreendidas como competências básicas requeridas por todos os membros de uma organização, instituição, órgão. Então, conclusão, competências transversais são aquelas que em qualquer esfera, qualquer cargo da área pública tu vai usar, tá? E aqui seriam elas. Resolução de problemas com base em dados, foco nos resultados para os cidadãos, mentalidade digital, comunicação, que a comunicação parece uma coisa óbvia, mas ela é um gargalo em qualquer processo hoje, tanto interna quanto externamente. Trabalho em equipe, orientação por valores éticos, que deveria ser um pressuposto do próprio exercício da carreira pública, mas isso tem que ser enfatizado. E a visão sistêmica, que parece uma coisa óbvia, mas é aquela questão assim, eu fiz o concurso, sou pago, sou estável para fazer A, B, C e D. Mas eu tenho que enxergar também E, F, G, H, ou seja, eu tenho que ver eu tenho que antever o que vem depois. Eu tenho que prospectar problemas, evitar os problemas antes que eles aconteçam, olhar o resultado lá na frente, tá? Elas, se vocês olharem os nomes, elas conversam, vocês forem olhar as definições, até para fazer o trabalho, para atividade 2, tem definições que elas convergem com algumas definições das competências de liderança. Essa é uma coisa interessante para observar. O artigo de Montezano e Isidro, eu não dou muito destaque para ele, tá? Mas é que ele traz uma discussão eles trazem um modelo teórico que eles sugerem para que articule inovação e competências, tá? Em resumo é isso, eu não vou dar muita atenção para ele, porque ele não é nosso foco aqui. Mas como ele estava na lista de leituras, eu deixei. Então, a gente tem que conhecer, como servidor público, aqui que são ambientes de inovação, capacidades de inovação, atividades de inovação e resultados de inovação. Então, ali tem essas definições, claro que é um modelo teórico, né? E o que fazem parte dessas definições. Então, eu deixei só como ilustração aqui para vocês olharem num outro momento. Eles fazem, então, um modelo que, embora seja teórico, ele tem uma série de implicações, que as coisas se retroalimentam. Aqui não sei se vai dar para ver bem as flechinhas, mas depois ampliando o PDF, esse PDF, isso aqui está no material, tá, pessoal? E eu também, esse PDF eu postei lá no Moodle, vocês podem ver com calma, né? Eu posto lá embaixo, onde tem o ícone dos vídeos, onde depois a Marissa vai postar a gravação do vídeo quando estiver disponível. Logo embaixo vocês vão ver ali que tem slides de apoio, alguma coisa assim, tá? Bom,
Então, não sei se dá para ver muito bem, mas tem umas flechinhas aqui dizendo que uma coisa alimenta a outra e depois ela volta. Vou tentar explicar de uma forma mais resumida. Existem as competências individuais que a gente desenvolve e as várias pessoas articulam competências das equipes para inovação, consequentemente, articulam competências do órgão para inovação e os vários órgãos trabalhando nessa sintonia, num modelo mais utópico, eles criariam competências do próprio setor público para a inovação, ou de subsetores dentro do setor público. Isso ditaria a ideia de valor público para a sociedade, por seu turno, ela aponta necessidades, problemas, demandas, e esse processo ele começa o caminho de volta. Né? O setor público vai passando essas demandas para os órgãos públicos, que passam para as equipes, passa para as pessoas, e por aí vai. É bem teórico, mas a ideia foi só mostrar a lógica desse modelo. Aqui ficou meio ruim de ler, mas na verdade esse artigo também a gente não dá muito destaque para ele, porque ele é mais um estudo de caso, tá? Mas é só para vocês verem como é a aplicação de uma gestão por competências, embora que seja um caso mais incipiente, né, que começou de um piloto, enfim. Uma coisa, tá, pessoal? Mesmo sendo um conceito, como eu disse para vocês, que no setor privado ele já está um pouco mais avançado e até caindo um pouco em desuso, no setor público a gestão por competências ela ainda está um pouquinho atrasada em vários contextos. De uma forma bem geral, tá? Onde é que ela tá, o pessoal está mais na vanguarda? Tribunais de Justiça. Estaduais, federais, eles já têm casos de avanço nessas metodologias. E também algumas universidades públicas. Na própria URGS eu acompanhei até o ano passado o grupo de trabalho de gestão por competências da reitoria da universidade. Um grupo bem legal, bem interessante. Nós éramos em torno ali de umas 18 pessoas. Eu e um professor, colega professor da engenharia, só como docentes, demais colegas técnicos administrativos, mas todo mundo ali envolvido com gestão de pessoas. Então, a gente cuida das questões do censo da universidade, do banco de talentos, enfim. E mesmo sendo a URGS, assim, nessa preocupação, nessa seriedade nesse processo, a gente não saberia dizer assim, se tem universidades que terminaram esse processo ou estão bem mais avançadas. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas atrás de nós e pode sim ter uma ou outra mais avançada. Por que acontece? Quando tu chega na parte de vincular competências com desempenho, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis de ser implementadas, que é o que eu vou falar ali depois. E competências com remuneração a gente não consegue linkar por uma razão óbvia. Os nossos salários e planos de carreira são todos regulados por lei, não por desempenho. Então, são coisas, como a gente falava também na aula passada, a necessidade de rever as formas de ingresso das pessoas dos concursos. A gente tem uma demanda por profissionalização da gestão pública, que por mais que ela sofra alguma crítica do ponto de vista do neoliberalismo, algumas críticas são válidas, enfim, a gente, para melhorar a nossa forma de trabalhar, a gente acaba tendo que rever esses processos. Então, se eu quero gerar um valor público agregado com inovação, eu realmente tenho que ampliar esse debate das competências e fazer com que isso permeie os demais subsistemas, que são treinamento e desenvolvimento, os concursos, recrutamento e seleção, a questão ali, digamos, da gestão do desempenho. Né? Na remuneração é utópico, a gente não consegue chegar. Mas se a gente tem órgãos públicos que conseguem atrelar competências e desempenho, a gente já está num avanço, tá? Pois bem, aqui foi retratado o caso de uma instituição de ensino superior pública que estava num processo de implementação ainda da gestão por competências. E eles fizeram várias entrevistas, então o artigo ele é interessante, claro, o que está aqui não é generalizável, tá? Mas eles fizeram assim, ó, eles levantaram alguns desafios, né? Por exemplo, essa questão da ausência de remuneração extra por servidor que assume cargos gerenciais de confiança, mesmo quando aumenta as responsabilidades. Nós temos dentro da universidade alguns cargos que a gente tem um acréscimo de remuneração, mas não são todos os cargos. E mesmo assim, esse acréscimo, muitas vezes, ele é irrisório, desculpe o que eu vou dizer, para o tamanho da bucha que tu acaba tendo que pegar. Né? Então, assim,
não tem assim, um alinhamento entre competências necessárias para a liderança, responsabilidades do cargo, problemas a serem enfrentados, habilidades requeridas e remuneração, porque a gente tem uma série de questões legais que elas travam essa questão ali, né? Então a gente não tem muito o que fazer. Aí nessa universidade, por exemplo, assim, eles também colocaram que tem muitos cargos internos de liderança que são definidos por critérios políticos, não necessariamente os políticos partidários, embora a gente saiba que sim, uma forma indireta pode acontecer. Vamos ser realistas, né? Mas da própria questão de como os grupos se constituem e a influência e as relações das pessoas, né? Então não é tanto pela competência técnica, o que acaba sendo problemático. Os critérios de lotação, indicação de servidores e terceirizados para cargos de gestão observam o mesmo problema. Eles têm dificuldade para mapear as necessidades do cargo, porque antes de falar em gestão por competências, pessoal, a gente primeiro, por exemplo, um cargo de professor, a gente teria que ter um diagnóstico para pensar de fato nos diferentes departamentos, dependente da área de atuação. Vamos supor, se é geologia, se é administração, se é sociologia. O que um professor da federal precisa, né? Quais são as necessidades do cargo dele e as competências a ser desenvolvidas? Se eu não sei fazer diagnóstico, eu não consigo trabalhar com gestão por competências. E um dos grandes gargalos, para variar, é comunicação. Então, ali eles falam de problemas tanto da comunicação interna dentro dos setores, quanto dos setores com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e dos departamentos entre si, tá? E esse é um problema que não é exclusivo das universidades, não é exclusivo do setor público. Comunicação também é um grande gargalo e é um grande tema depois para quem for estudar, por exemplo, dentro da gestão de pessoas. Já fica a dica aí. Cultura organizacional, que é a questão de como manter as pessoas motivadas, sendo que motivação a gente viu, né, na semana passada que é algo muito intrínseco. Muitas pessoas, sim, ainda têm aquela mentalidade, estou estável, sou paga para fazer isso e pronto. Elas não têm incentivos ali, ou elas não se auto-incentivam para fazer outras coisas. Então, isso rende um grande debate também. Processo de implantação da gestão por competências. Então, eles estavam tentando avançar nesse processo, só que eles travam em questões burocráticas, né? E a resistência das pessoas, questões burocráticas e comportamentais. Agora, a gente vai para o afamado texto ali da Elaine Neiva, de 2020, que é um dos cadernos da reforma administrativa, que trata sobre a gestão do desempenho. Pontos essenciais. Vocês vão ver que ficou gigantesco aqui esse resumo, vocês podem ler depois, tá? Gestão do desempenho é mais do que só avaliação de desempenho. E mesmo a avaliação, ela tem que ter uma constância no tempo, no espaço, ela não pode ser uma coisa feita só por obrigação dentro da instituição. Os próprios gestores, os líderes de equipe dentro do setor público têm que ter preparo para isso. Ao mesmo tempo, a gente que é servidor, servidora sendo avaliado, também tem que conhecer mais sobre isso para entender o que é um processo de avaliação. Infelizmente, não só no setor público, mas a gente vive uma cultura onde a avaliação é ligada à perseguição, é ligada a erro, é ligada à depreciação, é ligada à injustiça, é ligada à cobrança. Então, a gente tem muitos entraves culturais com relação à própria palavra avaliação. E a própria questão do que é desempenho no setor público é uma discussão que ela é inacabada, que ela nem daria para fazer nessa aula aqui, tá? O que a gente tem que considerar? Existem fatores que afetam o desempenho de um determinado indivíduo no trabalho, pode ser características da própria pessoa, então não vamos tapar o sol com a peneira, né? Pessoas que, digamos assim, estão numa condição de pobreza, que tiveram menos acesso à educação, tem questões cognitivas, tem questões comportamentais que são da pessoa, tem características da própria organização, o modus operandi, a forma de funcionar de um determinado órgão público, enfim. O ambiente de tarefas, que daí é mais micro, que são as coisas ali da relação com os colegas, relação com a chefia, enfim, tá? E a gente tem a conjuntura político-econômica extra-organizacional, né? Então, assim, quando... Resumindo, é assim, quando a gente for falar, por exemplo, no ano de 2023, em gestão do desempenho no setor público,
a gente vai ter que considerar todo um contexto da mudança das formas de trabalho remoto, híbrido, presencial, pós-Covid, embora a pandemia, né, o vírus está se tornando endêmico e tal, mas o que a gente passou, o que a gente sofreu, as mudanças políticas, as mudanças econômicas, tudo isso afeta a forma das pessoas trabalharem e entregarem resultado, seja que resultado for. A cultura meritocrática, ela tem virtudes e defeitos, né? Ela não... Tem muita gente que acaba, às vezes, criticando que a ideia do mérito é ilusória, enfim. Só que, sim, a gente tem que ter cuidado para não ser injusto com pessoas que estão partindo de pontos diferentes e que têm vulnerabilidades diferentes. Porém, essa ideia de valorizar o esforço, as conquistas, sim, ela tem que estar presente, porque senão também eu estou nivelando todo mundo por baixo. Então, é uma discussão que ela é muito delicada também, ela deveria ser tema do outro fórum. Então, aqui ficou meio grande, né? Tem um outro slide ali também, mas assim, ó, de uma forma bem geral, tem que se ter mais estudos para a questão de como vincular possíveis gratificações a desempenho, porque hoje a gente ainda tem muito gratificação por tempo de serviço, né? Por outras coisas fáceis de se alcançar e não tanto por desempenho. Vincular desempenho com necessidade de capacitação, treinamento, desenvolvimento de lideranças, inclusive, desenvolvimento, né? Quando a gente fala em capacitação, treinamento é mais operacional. Quando a gente fala em desenvolvimento é mais médio, longo prazo, mais para líderes. Pois bem, eu tenho que vincular desempenho a tudo isso, porque senão eu vou ficar promovendo um monte de cursinho e coisa sem sentido. Aperfeiçoar as metodologias de aferição de desempenho individual e não achar que o que serve para um setor ou para um determinado órgão público vai servir para todos, tá? Aqui ficou enorme, mas enfim, os principais problemas, eles apontam muito a questão assim, ó, de indicadores mal formulados, de indicadores baseados em recortes inadequados, por exemplo, assim, ó, vou lá para o final. Predominância de erros nas avaliações. Leniência. Eu sou bonzinho, eu sou tolerante até sem perceber, porque eu sou amigo da pessoa que eu estou avaliando. Severidade. A pessoa fez alguma coisa que eu não gostei, eu fiquei com o pé atrás com ela, me implicância. Assim, às vezes não é nem consciente, tá, pessoal? Muita coisa do viés aí. Aí eu vou tender a puxar a régua dela lá para cima, mas a do colega, eu vou usar uma régua normal. Né? Efeito halo, né, um halo, como alguns chamariam, assim, ó, pego uma característica e julgo todo pela parte. Porque a pessoa é negra, ou a pessoa é mulher, ou a pessoa tem filhos, eu já acho que ela é tal coisa. E não é assim que funciona, tá? Então, são alguns vieses que geram injustiças. Que mais? Então, essa lista ficou grande, mas assim, ó, porque eu tirei do próprio material que estava em negrito e fui destacando, mas fala muito principalmente de medidas e indicadores mal construídos, injustos, sem base teórica, sem estudo e sem observação prática. Avaliações sem uma periodicidade adequada ou ficam muito espaçadas entre si ou que são feitas uma atrás da outra de uma forma até doentia. Isso existe, por incrível que pareça. Um controle exagerado e, do outro lado, outro extremo, uma falta de controle total. Falta de preparo de avaliadores e avaliados para utilizar o sistema de avaliação. Sistemas de avaliação também mal construídos, de operacionalização ruim. Né? Que mais que eu vou destacar aqui? Não consideração de variáveis do contexto em que o trabalho é realizado e que influencia o desempenho. Se a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem literal, tá? Se a pessoa vem de uma classe social bastante baixa, tá? Ela teve várias dificuldades até para conseguir aquele emprego ali. Aí tu pensa, passou no concurso, resolveu a vida dela. Só que ela continua com dificuldades, ela tem alguma deficiência, ela tem que pegar 3 ônibus para chegar na repartição onde ela trabalha, ela está com problemas familiares, problemas pessoais, né? Enfim, algumas coisas assim que por mais que ela não queira, ela não tem controle e que vão afetar o trabalho dela. Então, o gestor ele tem que ter essa sensibilidade, porque isso também é ser justo, né? É a questão de enxergar que a pessoa pode entregar o melhor dela, mas que ela, principalmente agora no contexto da pandemia, a gente viu muito isso, né?
as pessoas se fragilizaram muito mais. Então, excelentes profissionais que tiveram muita dificuldade e por questões que, infelizmente, eles não tiveram como contornar. E o gestor ele tem que ter essa sensibilidade de não usar a mesma régua para todo mundo às vezes. Né? Não é questão de ser injusto, não é favorecer alguém. É uma linha tênue, mas é de identificar que problemas essa pessoa está tendo e como ela pode ser apoiada para ter o seu melhor desempenho. Aí essa visão integradora da gestão de pessoas com desempenho, só para a gente fechar, ela sugere evitar critérios desenvolvidos a partir de atributos individuais, conhecer fatores diversos, dos diferentes níveis que podem afetar o desempenho de uma pessoa e tentar identificar as deficiências dos próprios órgãos, porque se eu não estou dando uma condição de trabalho minimamente decente para uma pessoa trabalhar, eu não posso avaliá-la com a régua lá em cima. Ela não tem condições de trabalho, ela não tem equipamento, ela não tem sistemas, ela não tem colegas, ela está sobrecarregada. Isso tem que, não é só uma questão de bom senso, é uma questão de planejamento dos processos de trabalho. Retirar o foco de propósito de avaliação que visem somente recompensa salarial dos servidores. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que vincular desempenho a salário no mundo ideal, também não adianta fazer as pessoas trabalharem só para ganharem mais. Ou, desculpem o exemplo que eu vou dar ali se não for adequado, mas eu já trabalhei em vários cursos de especialização no passado, até mestrado, doutorado em outras instituições, onde simplesmente os alunos diziam que iam terminar o curso logo para ganhar um aumento salarial. Mas ninguém falava assim, eu quero aprender também, eu me desenvolvi melhor, o curso me fez crescer como pessoa. O que está aparecendo, por exemplo, a gente agora está vendo relatos bem legais, umas coisas até emocionantes, assim, que até no próprio fórum eu vi, né? Pessoas que, o curso, durante a pandemia, tive várias perdas e o curso foi um alento, me deu vontade de estudar. Maravilhoso isso. Mas sim, a gente tem em vários contextos aquela cultura ainda onde o curso ele serve só para alavancar salário. A gente não vai ser hipócrita e dizer que isso não é importante, claro, né, pessoal? Mas ele não pode ser o único motivador, senão a gente vai fazer tudo de uma forma enviesada. Avaliar em que medida os processos de trabalho são essencialmente coletivos, né? Diferenciar a avaliação de desempenho coletiva, o individual, muitas vezes eu tenho que cuidar para não avaliar resultados de um grupo de uma forma injusta. Porque daqui a pouco um grupo está bem avaliado, mas tem um único indivíduo carregando o grupo nas costas. Só para dar um exemplo, mas pode ser um exemplo contrário também. O que mais? Tem que ter uma conexão clara entre sistemas de gestão e avaliação de desempenho com os outros sistemas de gestão de pessoas, que foi o que eu comentei antes. Priorizar a avaliação de desempenho inserida em propostas e ciclos de gestão com sua inserção como mecanismo de desenvolvimento gerencial, ou seja, eu tenho que avaliar e juntar dados fidedignos para quê? Para preparar as pessoas para trabalharem melhor, com mais qualidade de vida, com mais saúde, mas também com mais conhecimento. Porque avaliar por avaliar não vai adiantar nada. Tá, pessoal? Eu sei que eu falei bastante, aqui tem muito conteúdo, mas a gente ainda tem mais uns minutos. Eu quero saber de vocês, assim, algum comentário, alguma dúvida, querem que eu volte a alguns desses textos? Eu vou tirar aqui do modo de apresentação, tá? A gente se empolga, porque é muita coisa, né? Eu tive que dar um recorte, mas eu acho que para fazer essa atividade 2 vocês já entenderam, né? Que são os 3 principais textos. Podem falar. Até já vou começar perguntando, isso tudo que eu falei, assim, eu sei que é bastante informação, tá? Mas isso ajuda de alguma forma para vocês fazerem a atividade 2? Paulo respondeu que sim. Eu vi ali, acho que, não sei se foi a Marissa ou o Rodrigo, quem que colocou aqui. Obrigado, vocês colocaram os textos prioritários, tá? Então, realmente são esses 3, os 2 da ENAP e esse texto de Neiva,
os cadernos, né, da reforma. Gilney dizendo que sim. Que bom, Marlise, eu fico feliz, assim, ó, que é muito conceito, né? E a aula é curtinha e a disciplina é curtinha. Mas você já começa a ver, assim, como as coisas se conectam e muitos problemas, eu penso que eles decorrem não do pessoal não conhecer esses conceitos apenas, mas muitas vezes das coisas não serem de uma forma sistêmica, de uma forma articulada. Ah, se faz avaliação, mas se faz por fazer. Ah, competência de que até sabe o que é, mas ninguém sabe direito como implementar isso. Ah, avaliação de desempenho tem. Ah, mas com base em quê? Tá, mas falem mais que eu estou falando muito. Ah, Gilney, perfeito, tá? Assim, ó. Essa do pensamento digital, que ela tá ali nas transversais, né? Ela também se comunica ali com. Deixa eu só voltar aqui para te dar uma explicação mais clara, porque ela parece uma coisa abstrata falando ali, né? Mas assim, ó, a mentalidade, o pensamento digital, então tá nas transversais, como eu referi, mas ela conversa também, de certa forma, ali com inovação, visão de futuro dos líderes. Mas assim, ó, hoje em dia, voltando para as transversais, a gente não precisa ser necessariamente líder para ter esse conhecimento mais amplo do digital. Aí eu vou explicar para vocês não com as palavras do texto, tá? Mas como alguém que trabalha com digital já há quase 20 anos. Como é que eu vejo isso? Eu vejo assim, a mentalidade digital, mesmo que tu não use exatamente o digital no teu trabalho para tudo, embora hoje em dia a gente praticamente faça tudo no digital, né? Tudo com o e-mail, com o WhatsApp, com algum outro software, com editor de texto digital, enfim. Essa mentalidade é assim, ó, de organização de dados, de saber pesquisar dados, de ter uma agilidade, muitas vezes, para conectar ideias. A gente até poderia trocar essa mentalidade digital numa forma mais ampla por uma mentalidade ágil, mas aí o ágil ele envolve outras coisas também. Mas eu pensaria muito assim, ó, você independente, eu, você, qualquer um de nós, ter mentalidade digital é mesmo que tu não trabalhe com ferramentas digitais de uma forma direta, tu saber organizar dados, mapear dados, fazer pesquisa e agilizar a comunicação. De uma forma, eu resumiria assim. Não sei se vocês concordam, se vocês também tiveram esse entendimento. Deixa eu só aproveitar o gancho que o Junei puxou ali. Não necessariamente mas tem a ver, tá? Aí agora eu vou falar como alguém que veio da ciência da computação, mas não terminou o curso. O que é o pensamento lógico? E eu tenho um amigo, inclusive, no LinkedIn, que ele é professor de lógica, dá cursos, enfim. E quando também a gente, quando faz a prova da AMPAD para o mestrado, doutorado, e os colegas professores, tutores também sabem disso, a gente faz uma prova que tem vários conhecimentos e um deles é raciocínio lógico. Raciocínio lógico, pessoal, não é, digamos, não tem. Quem tem a primazia do raciocínio lógico, não é só quem trabalha com computação, com TI, enfim. Na verdade, o raciocínio lógico deveria ser dado desde a infância, tá? O que acontece? O raciocínio lógico, ele te ajuda a fazer. A gente tem um analítico também que teria a ver, por exemplo, com interpretação de texto, interpretação de dados, de informações, é entender o que tu está lendo. O lógico, a gente pensa assim, lógica tem a ver com matemática, verdadeiro, falso, certo, errado. Aí vai fazendo aqueles testes de lógica, onde é que as informações, tu vai concatenando informação e ver como é que tu resolve um problema. Mas o lógico, ele se aplica para tudo. Eu posso ter raciocínio lógico apenas com ferramentas analógicas? Devo. Ou seja, na verdade, aí é o exemplo que eu não gosto de dar porque parece que a gente está se gabando, mas não, é só para vocês entenderem. Eu, na verdade, estudo raciocínio lógico desde que eu usava seu caderno. E desde antes da computação. Na verdade, ali quando eu tinha uns 7 para 8 anos, eu já fazia teste de lógica. Ai, meu Deus. Mas ajuda muito a gente a pensar.
E hoje, quando eu fico brincando no celular, eu fico fazendo teste de lógica também. Ah, pô, mas tu não descansa. Mas é muito bom, porque vai te ajudando a ver outras formas de ver o mundo e correlacionar as coisas. Então, sim, para tu ter um pensamento digital que vai ser construtivo, tu tem que buscar a lógica das coisas e a lógica vai se relacionar com o sistêmico. O que eu estou tentando dizer? Para tu ver começo, meio e fim nas coisas, o que, que uma coisa puxa a outra, o que, que uma coisa impacta a outra, para vocês lerem os textos e muitas vezes, assim, saber relacionar as ideias, quando a gente fala em semântica, em termos que se parecem, enfim, é a lógica que te ajuda a fazer isso também. Estou dando uma explicação muito grosseira aqui, tá? Mas assim, ó, o lógico, ele é anterior ao digital. O lógico não é o só lógico algorítmico, né? Até porque a gente pode ter um pensamento digital, mas muitos de nós não precisamos saber programar. Embora a gente esteja entrando numa época que sim, saber programar vai ser uma coisa que vai ser exigida para os próximos anos. Então, não sei se eu te expliquei, mas assim, ó, o pensamento lógico, ele entraria, eu diria assim, ele entraria lá no pensamento sistêmico, na visão sistêmica ali dos nossos conjuntos de competências, tá? O digital é uma coisa, o lógico é outra, mas as duas conversam. Depois tu me disse, ficou claro o que eu te falei, enfim, mas são duas coisas que são importantes, tá? Só que o lógico pode ser no analógico, inclusive. O que o Marcelo comentou? Um dos grandes desafios das instituições e gestores quanto à gestão de desempenho é realizar a parametrização do mérito. Se eu entendi, sim. É a questão assim, ó. A régua, é definir a régua, né? É definir o peso. Seria isso, né? É assim, ó, e tu ser justo, tu reconhecer que o mérito existe, ele é necessário, porque ele vai ser o critério, inclusive, para tu poder, não digo remunerar as pessoas, porque no setor público a gente está presa à questão burocrática, mas a questão de valorizar o desempenho, de poder, de repente, ajudar um colega a contribuir mais dentro do órgão, a ser mais reconhecido, enfim, dentro das limitações que a gente tem no setor público. Então, esse parametrizar é a questão, dando aqueles exemplos que eu comentei, né? Se tu tem uma pessoa, por exemplo, com deficiência, ou com hipossuficiência de recursos, por exemplo, assim, uma pessoa que é extremamente pobre, que teve bastante dificuldades de estudo, que tem deficiência, que vem de uma classe social mais vulnerável. Muitas vezes a gente fala até as questões raciais, né? Por exemplo, a população negra, que historicamente, ela é uma população mais empobrecida, infelizmente, por conta de toda a história, né? Então, por isso que a gente tem discussões bem polêmicas, até no setor público isso parece que está um pouco mais apaziguado, mas no setor privado, por exemplo, assim, a gente fala, tem uma polêmica, não sei se vocês já acompanharam, que ela tem a ver com as vagas, não é, agora eu confundi o termo, mas tem as afirmativas e tem as intencionais. O afirmativo é praticamente cota, né? O intencional é quando tu abre um processo seletivo e tu diz lá exclusivamente, queremos contratar pessoas negras, ou queremos contratar mulheres, ou queremos contratar trans e travestis. E daí tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. Eu particularmente eu concordo, né? Tem pessoas que não concordam dizendo, mas isso é contra a legislação, enfim, não, mas se tem uma atualização dizendo que hoje sim é possível, né? Porque pela questão assim, na verdade, tu não tá querendo excluir as outras pessoas, tu tá querendo dar uma equilibrada, uma equalizada em algumas questões de desvantagem que a gente, como sociedade, observa. Mas essa, pelo menos, é a forma que eu vejo, né? Todo mundo concorda. Então, dei essa volta toda para te dizer assim, ó, vou dar um exemplo bem ilustrativo que eu tenho acompanhado. Eu sou amiga assim de muitas pessoas trans e travestis, tá? E eu acompanho no LinkedIn a inserção dessas pessoas, de várias delas no mercado de trabalho. Tem pessoas que estão se destacando na rede. De certa forma, a gente até ajudou a impulsionar algumas coisas, assim, em termos de publicação, de contatos, de networking. E é muito legal ver esse pessoal crescendo. Só que daí aparece assim, a vaga intencional lá para pessoas trans. Aí tu fica, ai, que legal, olha essa vaga, não sei o quê. Só que daí eles pedem curso superior, por exemplo. Aí a própria comunidade, as pessoas elas estão questionando, tá, ok, isso é bom, mas não resolve o problema. Porque nós temos dados
de que mais de 90%, por exemplo, 90% dessas pessoas no Brasil, elas não têm acesso ao mercado de trabalho e caíram na prostituição. Aí tu começa a ir por trás, né? Tá, por que tanta gente que está fora do mercado não tiver acesso à educação, e educação formal ela é exigida para vários cargos. Então, por mais que a ideia em si ela seja boa, se as pessoas, assim, ó, claro que teria que ser feito um estudo mais amplo, né, um censo, mas se eu tenho muito pouca gente trans, por exemplo, com curso superior concluído, como é que eu vou ficar exigindo curso superior para esse tipo de vaga? Se eu vou abrir, eu tenho que saber de toda a vulnerabilidade que tem. Se eu for abrir uma vaga com essa intenção. Entendem? Não sei se vocês teriam outro exemplo, mas esse me pareceu bem ilustrativo. A parametrização do mérito não é a questão de tu ser bonzinho, beneficiar A ou B, mas é de tu saber mexer na régua de acordo com a vulnerabilidade que aquela população tem, que aquele público tem. E todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer se desenvolver e ter o seu próprio sustento. Então, a gente, quando vai dar condições para isso, para tentar minimizar os danos da desigualdade que a gente observa na sociedade, a gente tem que fazer isso de uma forma sistêmica. Então, não adianta eu abrir essa vaga se eu não vou ter gente para entrar. Eu não estou dizendo, né, pessoal? Eu conheço, inclusive, pessoas trans que estão no doutorado, graças a Deus. Mas não é a maioria, não é uma realidade dessa população. Eu dei o exemplo porque é a população que interage seguido, tá? Mas então, essa coisa do mérito, ela é importante, sim. Ao mesmo tempo, tem uma outra coisa na ponta. Funcionários que têm um altíssimo desempenho, tá? Aí, se eu começo, de repente, assim, ó, algumas situações que acontecem com pessoas que são altamente produtivas ou que têm um resultado muito satisfatório. Elas veem, por exemplo, assim, um colega que literalmente não se esforça, faz o basicão, que é uma escolha, enfim, né? Mas aí, assim, ó, o cara que se esforçou muito e pegou um baita resultado, ele tem nota 5 na avaliação, o que não é ruim, porque é nota máxima. Só que aquela pessoa que não se esforçou nada, o chefe, porque é amigo, ou porque quer ser bonzinho com a equipe, ele dá 5 também. Como é que aquela pessoa que tem um desempenho maior, ela vai se sentir olhando para aquilo? Ela vai pensar, ah, que adianta, né? Eu me esforçar, se o outro que não faz nada ou faz muito menos que eu, não é que todo mundo faça coisa boa. Tem aquela pessoa, e eu já soube de situações dessas no passado, tem em universidades que eu trabalhei. E tanto que depois mudaram a pessoa de equipe, era uma pessoa que historicamente, claro, teria que ver se ela tinha alguns problemas, enfim, se era o caso de uma adaptação e tal, mas não foi feito isso. Mas era uma pessoa que sempre tinha entregas muito abaixo da média, só que era sempre avaliada com a nota máxima. Só que os colegas foram percebendo, a situação gerou um clima muito ruim, até que essa pessoa acabou sendo removida para um outro órgão. Né? Mas é tudo muito complicado. Né? Então, sim, a questão da parametrização ou mexer na régua demanda muito estudo, demanda diagnóstico, demanda dados, demanda um senso de justiça também muito grande, que não é o ser bonzinho, é um senso de justiça. Pensamento digital me ajudou muito quando ingressei no setor que estou para organizar os dados, formular relatórios, pensando em disponibilizar aqueles dados uma possível tomada de decisão no futuro. Marisa, tu deu um baita resumo aqui. Sim, o pensamento digital, ele é, dentre outras coisas, ele é principalmente para tu tomar decisão. Ele organiza o teu pensamento. Então, sim, o pensamento lógico, ele está por trás. Mas tu pode ter o pensamento lógico no analógico também. Mas ele aplicado ao digital, ele é perfeito. Por isso que hoje, quando a gente está trabalhando com inserção, por exemplo, de pessoas no mercado de TI, não é só necessariamente quem vai programar que tem que estudar lógica. Quem vai ser analista de dados tem que estudar muita lógica também. A lógica, na verdade, ela deveria permear tudo. Até o pessoal que a gente fala que é de humanas, como a gente, né? Enfim. O que mais, pessoal? Não sei se os exemplos que eu dei foram adequados. Vocês têm algum comentário? Professor, Bom, eu Pode queria, falar. dá licença, eu queria fazer, sim, voltar mais para a questão da atividade. Eu não sei se eu estava, se eu já até comecei a fazer, não sei se eu pensei errado, né? O modo de fazer. O que eu comecei a fazer?
primeiro identifiquei, né, conceituei o conceito de competências. Eu, como líder, um líder no meu setor, né, no serviço público, eu procurei identificar uma ou duas competências que eu sinto alguma dificuldade no meu trabalho, entendeu? No trabalho, e dissertei sobre essas competências, por que que elas assim, apresentam algum tipo de problema e, de repente, para até na hora de fechar o trabalho, propor uma solução. Se é uma solução, uma ideia, uma sugestão para que possa ser resolvida essa carência, assim, posso falar. Está errado esse tipo de... Então, assim, eu conceituei o que é competência, de acordo com os textos, apontei duas ou três competências que eu, como líder, eu identifico que tem alguma dificuldade na minha empresa, por exemplo, e dissertei sobre essas. Eu vi que a gente fugiu um pouco agora esses comentários, e falei, será que eu estou fazendo certo? A minha dúvida era essa, meu questionamento. Não, na verdade, está totalmente certo. O que acontece? É muito amplo. Tu escolheu um recorte. Muita coisa, né? De 15 a 20 linhas, eu procurei focar nesse tipo, nessa metodologia para fazer a minha atividade. Foi praticamente como eu fiz na 1 também, assim, o início, meio e fim. Então, a abordagem era essa. Então, tá ótimo, perfeito. Se é assim, perfeito. Falta só eu finalizar, hein? É isso aí, ó. Ali na primeira parte, eu estou com a pergunta aberta aqui, tá? Qual o seu entendimento acerca do conceito de competências para o servidor e para o líder? O que tu pode fazer? Tu vai pegar a definição de competência, que ela está ali no material, tu vai ver que nos dois textos da ENAP ela aparece, dentro dessa explicação que a gente deu, daí tu resume, claro. Vale a pena uma passeada ali entre as transversais e a de líder, pelo menos citar elas, já fica a dica aí para vocês. Aí destaca, no meu contexto de trabalho, particularmente, duas competências são mais desafiadoras ou mais difíceis de obter. 2 pontos. Sugiro, Isso. né, Assim mesmo. que possam ser, no caso, desenvolvidas e trabalhadas de tal forma, por tal e tal motivo. Não sei se ficou claro. E até eu explico por que que eu acho também que elas que tem essa carência, né? O meu ponto de vista. Acho que posso colocar meu ponto de vista, né? Eu acho, né? Por causa disso, eu acho que tem uma certa carência, uma certa dificuldade. Isso aí Não, também pode, tipo... deve, porque assim, Alexandre, ó, até vou repetir aqui para vocês, se não ficou claro, tá? Para vocês. Quando a gente pergunta quais desafios práticos se colocam para desenvolver, gerir competência e desempenho no setor público hoje, eu disse que é uma coisa que ela não está explícita no material, que ela depende muito da análise crítica de vocês. Então, ela pode partir de um contexto mais familiar, que é o contexto de trabalho de vocês. Perfeito. Mas o que eu acho que é importante, assim, ó, seja qual for o caminho que vocês seguirem, é importante que pelo menos vocês citem as competências essenciais das transversais, sem dar muito detalhe, para fazer um contraponto. E citem alguma coisa lá do Neiva, principalmente os cuidados com a questão do desempenho, que foi... Então, acho que até essa aula, esse PDF, esse resumo, ele pode ajudar vocês. Mas o teu caminho de resposta, ele tá certo, tá? É isso mesmo, tu conceituou, aí tu identificou para citar eu poderia colocar assim, os principais desafios botei números. Tu tá dizendo, as principais, né, são esses e esses por tal e tal motivo. É por aí mesmo. Tá correto. Não sei se eu te respondi. Sim, obrigado. Obrigado. Nada. Que mais, pessoal? Tudo certo, então podemos finalizar, todo mundo tranquilo? Na medida do possível, né? Mas então tá, pessoal. Marissa, por favor, tu pode encerrar a gravação. Isso? Sim. Então tá, boa noite.